Ele estava sentado ali fazia mais tempo do que pretendia. O banco de madeira rangia levemente sempre que ele se movia, mas na maior parte do tempo ele ficava imóvel, olhando para frente, como se o mundo pudesse passar sem perceber sua presença. As luzes da praça já estavam acesas, piscando em tons quentes, tentando imitar a alegria. Era quase Natal. As pessoas passavam apressadas, algumas rindo, outras reclamando do frio, muitas de mãos dadas. Crianças corriam com gorros tortos, arrastando pais cansados em direção às vitrines iluminadas. E ele apenas observava. Seu nome era Ethan Cole, um nome conhecido em salas de reunião, estampado em revistas de negócios, respeitado por investidores do mundo inteiro. Mas ali, naquele banco simples, ninguém sabia disso. E se soubessem, não mudaria nada. Ao lado dele, um copo de café já frio, intocado, assim como a pequena caixa embrulhada em papel dourado, apoiada no chão aos seus pés, um presente caro, comprado por hábito, sem destinatário real. Ethan respirou fundo, sentindo o ar gelado entrar pelos pulmões. O frio não vinha só de fora, vinha de um lugar mais antigo. Ele não chorava mais. Não desde criança. Aprendeu cedo que chorar não fazia ninguém ficar. Quando tinha 8 anos, sentava em um lugar muito parecido com aquele, esperando alguém aparecer. Sempre diziam que talvez fosse hoje. Nunca era. Então ele parou de esperar, construiu tudo sozinho. Trabalhou mais do que qualquer um. Subiu rápido demais, alto demais. E agora, olhando ao redor, percebeu que quanto mais alto foi, mais distante tudo ficou. Naquela noite, o sucesso parecia barulhento demais. O silêncio, pesado demais. E o banco de praça, estranhamente familiar. Ethan passou a mão pelo rosto, fechou os olhos por um segundo e pensou, sem querer, engraçado. Com tanta gente no mundo, como alguém pode se sentir tão invisível? Foi então que ele ouviu passos pequenos se aproximando na neve e levantou o olhar. Os passos ficaram mais próximos. Ethan ergueu o olhar devagar, sem pressa, como quem não espera nada de novo. Foi então que viu primeiro o gorro. Pequeno, azul, com 2 orelhas costuradas tortas no topo. Logo abaixo, um rostinho vermelho do frio e olhos atentos demais para alguém tão pequeno. O menino parou bem na frente dele. Ethan piscou, surpreso. Não lembrava da última vez que uma criança tinha parado para olhá-lo daquele jeito. Sem medo, sem curiosidade exagerada. Só olhando. Moço. A voz era fina, hesitante, mas firme. Você tá triste? A pergunta caiu direta, sem aviso, como só crianças sabem fazer. Antes que Ethan pudesse responder, uma mulher se aproximou apressada, puxando o menino pelo braço com cuidado. Desculpa, senhor. Ele fala com todo mundo, disse ela, visivelmente sem graça. Vem, Liam. Mas o menino não se mexeu. Ele continuou encarando Ethan, a cabeça levemente inclinada, como se estivesse tentando entender algo que os adultos costumam esconder. E então disse num tom simples, quase como uma solução óbvia. Não fica assim, moço. Se quiser, você pode emprestar à minha mãe. O mundo pareceu parar por um segundo. Ethan sentiu o peito apertar, como se alguém tivesse puxado um fio antigo dentro dele. Não era pena. Não era brincadeira. Era cuidado. Puro. Desarmado. A mulher arregalou os olhos. Liam, meu Deus, eu sinto muito, ela disse corando. Ele não quis dizer. Mas Ethan levantou a mão devagar, pedindo silêncio. Ele olhava para o menino como se tivesse acabado de ouvir algo que não escutava há décadas. Não lembrava a última vez que alguém se preocupou com o que ele sentia, sem querer nada em troca. A mulher respirou fundo, abriu a bolsa e tirou um pequeno pacote embrulhado em papel simples. Nós estávamos distribuindo biscoitos, explicou, estendendo um para ele. É só um gesto. Ethan pegou o pacote com cuidado. Seus dedos tremeram levemente. Não por causa do frio. Obrigado, ele murmurou. O menino sorriu satisfeito. Ela é boa, disse Liam, apontando para a mãe. Funciona mesmo. E então, como se nada extraordinário tivesse acontecido, eles começaram a se afastar. Mas algo dentro de Ethan já não era o mesmo. Ethan ficou ali parado, mesmo depois que eles começaram a se afastar. O pacote de biscoitos parecia pesado demais para algo tão pequeno. Ele olhou para o papel simples, sem laço, sem marca, sem preço. Ainda assim, aquilo tinha mais valor do que qualquer presente caro que ele já tivesse comprado nos últimos anos. Ele abriu devagar. O cheiro era doce, caseiro. Nada sofisticado, nada perfeito, mas real.
Ethan mordeu um pedaço quase por impulso. O sabor trouxe algo inesperado. Lembranças. Não de um lugar específico, mas de uma sensação antiga, quando as coisas eram simples e ainda havia a esperança de que alguém notasse sua existência. Ela funciona mesmo, ele repetiu baixinho, sem perceber. A mulher e o menino já estavam alguns passos à frente. Ela caminhava com cuidado, segurando a mão do garoto, desviando das partes mais escorregadias da praça. Ethan observou a interação entre eles, como quem não tem para onde voltar. Cena por alguns segundos, sentindo um aperto estranho no peito. Ele não queria que aquilo terminasse ali. Ei! A voz saiu antes que ele pensasse. A mulher virou-se, surpresa. Sim? Ethan se levantou. O movimento foi meio desajeitado, como se não estivesse acostumado a sair do lugar. Ele respirou fundo. Conheço um café aqui perto. Nada chique, só quente. Se vocês aceitarem, eu gostaria de pagar um chocolate quente para vocês. A mulher hesitou, não por desconfiança, mas por hábito. O menino, porém, abriu um sorriso enorme. Eu aceito, disse ele animado. Mãe, lá tem marshmallow? Ela soltou um suspiro leve, quase um riso contido. Tem sim, respondeu olhando para Ethan. Se não for incômodo. Não é, ele disse rápido demais. De verdade. Caminharam juntos pela calçada branca de neve. Liam falava sem parar, contando que o Natal estava chegando, que a árvore deles era pequena, mas cheia de personalidade, e que ele tinha feito uma estrela de papelão que não parava no lugar. Ethan escutava. Não interrompia. Não precisava. Quando chegaram ao café, a luz amarela das janelas os envolveu como um abraço. O calor bateu no rosto e o barulho suave de conversas e xícaras trouxe uma sensação quase esquecida. Eles se sentaram, e pela primeira vez em muitos anos, Ethan percebeu algo simples. Ele não estava com pressa de ir embora. O café era pequeno, apertado, do tipo que parecia conhecer cada cliente pelo nome. As paredes tinham quadros antigos, alguns tortos, e uma música baixa preenchia o silêncio sem incomodar. Ethan sentou-se de frente para a mulher, enquanto Liam praticamente pulou na cadeira ao lado dela. Com o marshmallow, ele avisou para a atendente como se fosse a regra mais importante do lugar. A mulher sorriu, ajeitando o cachecol do menino. Ele se chama Liam, disse ela olhando para Ethan, e eu sou Clara. Ethan, respondeu, sentindo algo estranho ao dizer o próprio nome fora de um escritório. As xícaras chegaram fumegantes. O vapor subia lento, aquecendo o rosto, embaçando os óculos de Ethan por um segundo. Ele riu sem perceber, limpando a lente com o polegar. Cuidado, avisou sério. Tem que soprar 3 vezes, senão queima a língua. Ethan obedeceu. 3 vezes. Exatamente. Clara observou a cena com um sorriso discreto, quase cansado, mas sincero. Havia algo nela que não forçava nada. Não tentava impressionar. Não pedia atenção. Obrigada pelo convite, ela disse, envolvendo a xícara com as 2 mãos. A noite estava ficando bem fria. Eu que agradeço, Ethan respondeu. Eu precisava sair daquele banco. Clara não perguntou por quê. Apenas assentiu, como quem entende sem precisar de detalhes. Liam falava sobre a escola, sobre como odiava matemática, mas gostava de desenhar, e como a árvore deles era pequena demais para os enfeites que ele insistia em fazer. Toda árvore é importante, Clara disse, olhando para o filho. Mesmo as pequenas. Ethan sentiu algo apertar dentro dele com aquela frase. Concordo, ele disse baixinho. Alguém precisa olhar para ela, né? Clara levantou os olhos e o encarou por um instante mais longo. Não havia julgamento ali, só atenção. O tempo passou sem que ele percebesse. Nenhum deles perguntou o que Ethan fazia da vida, ninguém falou de dinheiro, ninguém tentou preencher o silêncio à força, e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não incomodava. Quando se deram conta, a xícara estava vazia, mas Ethan sentia que algo dentro dele começava, lentamente, a esquentar. Quando saíram do café, a neve tinha engrossado. Os flocos caíam devagar, cobrindo tudo com um silêncio macio, quase respeitoso.
Liam pulava nas manchas brancas do chão, tentando deixar pegadas mais profundas que as anteriores, enquanto Clara o observava com aquele olhar atento de quem já se acostumou a cuidar sozinha. A gente mora ali, ela disse, apontando para um prédio simples do outro lado da rua. Obrigada de novo, Ethan. Ele assentiu, sem saber muito bem como encerrar aquele momento. Não queria parecer invasivo, mas também não queria que aquilo acabasse como tantas outras coisas na vida dele. Rápido demais. Foi bom, de verdade. Clara sorriu. Um sorriso curto, mas honesto. Foi sim. Liam se aproximou de Ethan e, sem cerimônia, segurou a barra do casaco dele. Moço, você vai ficar bem agora? A pergunta veio direta, de novo. Ethan se abaixou um pouco, ficando na altura dele. Acho que vou sim, respondeu, sentindo a voz falhar. Obrigado por isso. Liam abriu um sorriso satisfeito, como quem cumpriu uma missão importante. Eles se despediram ali. Clara puxou o filho pela mão, acenou uma última vez e entrou no prédio. Ethan ficou parado na calçada por alguns segundos, observando a luz do corredor se apagar atrás deles. No caminho de volta, algo não saía da cabeça dele. O jeito de Clara, a calma, a ausência de curiosidade excessiva, aquela sensação estranha de já ter estado perto dela antes, mesmo sabendo que isso não fazia sentido. 2 dias. Depois, Clara estava em casa organizando caixas antigas no armário do quarto. Procurava materiais para um projeto que sonhava colocar de pé para crianças do bairro. Coisas simples, criativas, que fizessem alguém se sentir visto. No fundo de uma caixa, encontrou uma pasta amarelada, quase esquecida. O nome escrito à mão estava borrado, mas ainda legível. Ela abriu e congelou. Dentro havia um formulário antigo, uma foto em preto e branco de um menino sério demais para a idade, e um nome que fez seu coração bater diferente: Ethan Cole. Clara sentou-se devagar na cama, sentindo o ar sumir dos pulmões. Aquele homem do banco não era um estranho. Era alguém que o passado nunca deixou ir. Clara ficou sentada por longos minutos encarando a foto. O menino na imagem tinha os olhos grandes, atentos demais, como se estivesse sempre esperando algo acontecer. O cabelo estava mal cortado, a roupa simples, e mesmo assim havia ali uma dignidade silenciosa, um cuidado em não incomodar o mundo. Ela conhecia aquele olhar. Não pode ser, sussurrou. A memória voltou sem pedir licença. Ela tinha quase a idade de Liam quando aquele garoto passou alguns dias na casa onde morava com a mãe. Um menino quieto, educado demais, que sempre dobrava o casaco antes de sentar e agradecia por qualquer coisa, até por um copo d'água. Ele gostava de ficar perto da janela. Clara se lembrava de ter desenhado algo para ele numa folha qualquer, um desenho simples, torto, feito com lápis de cor barato. Lembrava de ter colocado o papel por baixo da porta do quarto onde ele dormia. Na manhã seguinte, o desenho estava dobrado com cuidado, guardado na mala dele. E agora, aquele nome, Ethan Cole, o mesmo homem que estava sentado sozinho no banco da praça. O mesmo que segurava um biscoito como se fosse algo precioso demais para ser comido. Clara fechou a pasta devagar, como se o barulho pudesse quebrar algo frágil dentro dela. Passou a mão no rosto, respirou fundo e olhou para a sala, onde Liam desenhava no chão. "Filho", chamou, tentando manter a voz firme. "Lembra do moço do banco?" "O triste?", ele respondeu, sem levantar a cabeça. "Esse mesmo." Ela pegou o celular, digitou o nome dele, mas parou antes de apertar ligar. Não queria assustar, não queria parecer estranha, só precisava confirmar. Do outro lado da cidade, Ethan encarava o teto do apartamento vazio. A caixa dourada ainda estava sobre a mesa, intocada, mas o pacote de biscoitos, aquele tinha acabado. O telefone vibrou. Número desconhecido. Ele atendeu. "Ethan?", a voz de Clara soou cautelosa, diferente do café. "Sou eu." Houve um silêncio curto, carregado. "Acho que nós já nos conhecemos antes."
O coração dele disparou. Como assim? Do outro lado da linha, Clara respirou fundo. Você lembra de uma casa simples, muitos anos atrás? E de um desenho mal feito que dizia, mesmo sem palavras, você importa? Ethan fechou os olhos, e pela primeira vez em décadas, uma lembrança voltou inteira. O encontro aconteceu 2 dias depois, um café diferente daquele da praça, mais silencioso, mais reservado. Clara chegou primeiro, como sempre. Escolheu uma mesa no canto, perto da janela. Tinha a pasta antiga dentro da bolsa, mas não sabia se teria coragem de abri-la. Quando Ethan entrou, ela o reconheceu pelo jeito contido de andar, elegante, mas cuidadoso, como alguém que aprendeu cedo a não ocupar espaço demais. "Oi", ele disse, parando diante dela. "Oi." Por um instante, nenhum dos dois falou nada. Não era constrangimento, era respeito pelo peso daquele momento. Clara abriu a bolsa, colocou a pasta sobre a mesa e empurrou devagar na direção dele. "Minha mãe trabalhava com acolhimento temporário", explicou. "Você ficou conosco por poucos dias, mas deixou uma marca." Ethan abriu a pasta com mãos trêmulas. A foto, o nome, as datas. Ele engoliu seco. "Eu guardei o desenho", disse quase num sussurro. "Por anos. Era a única coisa que me fazia sentir visto." Clara sorriu, os olhos marejados. "Você sempre foi." Eles conversaram por horas, sobre o passado, sobre o presente, sobre como a vida dá voltas estranhas. Dias depois, o problema surgiu. Um projeto de Clara, algo que ela vinha construindo com esforço, voltado para crianças do bairro, foi atacado publicamente. Acusações injustas, comentários cruéis, gente que nunca tinha estado ali, julgando sem saber. Clara não respondeu, não se defendeu, apenas continuou trabalhando. Mas Liam chegou em casa em silêncio naquela tarde. "Mãe", disse baixinho, "falaram coisas ruins de você na escola." O mundo de Ethan parou quando soube. Ele não perguntou se devia ajudar, não perguntou se ela precisava. Ele simplesmente decidiu. Naquela noite, ligou para advogados, reuniu provas, organizou documentos. Não para se exibir, não para humilhar ninguém, mas para proteger. Porque, pela primeira vez, ele não estava defendendo um negócio. Estava defendendo alguém que um dia o ensinou sem saber que ele importava. E dessa vez, ele não ia olhar para o lado. Veio rápido demais. Em menos de 2 dias, as acusações começaram a cair, uma por uma. Documentos surgiram, provas, testemunhos. As pessoas que antes apontavam o dedo passaram a se calar. Algumas até pediram desculpas. Outras fingiram que nunca tinham dito nada. Clara recebeu a notícia em silêncio. Sentada à mesa da cozinha, ela leu cada mensagem com cuidado, como quem ainda espera uma armadilha escondida entre as palavras. O projeto estava salvo. O nome dela, limpo. Mas o que mais a surpreendeu foi quem estava por trás disso tudo. "Foi o Ethan", disse ao telefone com a voz baixa. "Eu não pedi." "Eu sei", ele respondeu do outro lado. "Por isso fiz." Houve um silêncio longo, denso, não desconfortável, mas carregado de algo novo. Naquela noite, Liam dormiu mais cedo. O dia tinha sido pesado. Clara ficou sentada no sofá, as luzes apagadas, apenas a claridade fraca da rua entrando pela janela. O celular vibrou. Mensagem de Ethan. "Passei pela praça hoje." Ela leu e sentiu o coração apertar. "E?" respondeu. "O banco estava vazio. Achei estranho. Pela primeira vez, não doeu." Clara fechou os olhos por um segundo. Ela percebeu ali algo que não tinha percebido antes. Ethan já fazia parte da rotina deles, da segurança, do alívio. E isso a assustou, não por ele ser quem era, mas porque perder aquilo doeria. Do outro lado da cidade, Ethan encarava o reflexo no vidro da janela do apartamento. Tudo parecia no lugar, luxuoso, silencioso, e ainda assim faltava algo. Ele pensou em Liam, na forma como o menino falava sem medo. Pensou em Clara, na força quieta, no jeito de seguir em frente sem pedir nada. E então sentiu algo que não sentia desde criança. Medo. Medo de perder pessoas que ele nunca acreditou que pudesse ter.
medo de mais uma vez tudo desaparecer, e pela primeira vez na vida, ele não quis fugir desse medo. O convite não foi planejado. Na verdade, Ethan apareceu sem avisar. Clara abriu a porta ainda de meia, segurando um pano de prato na mão, surpresa ao vê-lo ali, parado no corredor simples do prédio, com uma sacola nas mãos e um olhar meio inseguro. Ele pigarreou. Não sabia se era um bom horário. Antes que ela respondesse, Liam surgiu atrás dela. É você, disse animado. Mãe, é o moço do banco. Ethan sorriu, um sorriso verdadeiro, fácil. Eu trouxe algo, ele disse, levantando a sacola. Não é nada demais. Clara deu espaço para ele entrar. O apartamento era pequeno, mas vivo. Desenhos colados na geladeira, uma árvore de Natal modesta no canto da sala, torta, cheia de enfeites que claramente tinham histórias por trás. Nada combinava, e tudo fazia sentido. A árvore é bonita, Ethan disse. Ela insiste em ficar torta, Clara respondeu. Acho que é personalidade. Liam riu. Falta reforço, Ethan comentou, abrindo a sacola. De dentro, tirou um pequeno pinheiro em vaso, já com luzinhas simples enroladas. Pensei que talvez 2 árvores fossem melhores que uma. Os olhos de Liam brilharam. Agora virou floresta, anunciou. Eles passaram a noite ali, sem grandes conversas, sem explicações, só montando as luzes, rindo quando os fios se embolavam, dividindo chocolate quente na mesma panela. Em certo momento, Liam adormeceu no sofá, coberto por um cobertor fino. Ethan olhou para ele, depois para Clara. Eu posso ir embora se quiser, disse, mesmo sabendo que não queria. Clara demorou alguns segundos antes de responder. Você pode ficar, disse, baixo, se quiser. A frase não foi dramática, não precisava ser. Ethan sentiu algo se encaixar dentro dele, não como uma promessa, mas como uma decisão. Pela primeira vez, ele não estava tentando impressionar, não estava pagando, não estava salvando. Ele estava apenas ficando. E, estranhamente, isso era tudo que sempre quis. Alguns dias depois, a neve voltou a cair. Não forte, não apressada, apenas o suficiente para cobrir a praça com aquele silêncio macio que parecia diminuir o barulho do mundo. Clara caminhava devagar, segurando a mão de Liam, enquanto Ethan vinha logo atrás, com as mãos nos bolsos do casaco. Eles pararam diante do banco, o mesmo banco. Liam subiu primeiro, sentando-se no meio, balançando as pernas. Foi aqui, disse ele, onde você estava triste. Ethan assentiu. Foi. Clara limpou a neve com a manga do casaco e sentou ao lado do filho, sem dizer nada, apenas ficando. Ethan demorou um segundo a mais, mas sentou também. Por um instante ninguém falou. O vento frio passou entre as árvores e as luzes da praça piscavam ao longe. Mas agora o silêncio não doía, ele apenas existia. Liam tirou algo do bolso do casaco, um papel dobrado, um pouco amassado com manchas de lápis de cor. Fiz para você, disse, entregando. Era um desenho simples, 3 pessoas sentadas num banco, uma árvore atrás, luzes no alto, nada perfeito, mas completo. Sou eu, Liam explicou, apontando. Essa é a minha mãe e esse é você. Agora. Ethan engoliu seco. Agora? Perguntou. Liam sorriu daquele jeito confiante de criança que entende mais do que parece. A gente é agora, ele disse. E essa é a árvore que você trouxe. Que parece... Agora, você não tá mais sozinho. Ethan respirou fundo. Olhou para Clara. Ela não disse nada, apenas estendeu a mão, devagar. Ele segurou, sem medo, sem pressa. Você estava certo, Ethan disse ao menino, com a voz firme mas baixa. Aquele dia, quando disse que eu podia emprestar sua mãe. Liam inclinou a cabeça. Uhum. Ethan sorriu, sentindo algo antigo finalmente descansar. Eu não tô mais emprestando. Clara apoiou a cabeça no ombro dele. Nada foi dito. Não precisava. Ali, naquele banco simples, num frio que já não machucava, um homem que passou a vida esperando aprendeu algo novo. Às vezes, tudo o que a gente precisa é alguém que fique. E pela primeira vez, Ethan ficou.